Bem-vindos à nossa próxima palestra. Nossa próxima palestrante é uma pessoa muito especial, a Elisama Santos. Elisama é escritora, educadora parental certificada pela Positive Discipline Association e consultora em educação não violenta. A Elisama é mãe do Miguel e da Helena e encontrou na maternidade o começo de uma grande mudança na sua vida. Atualmente ela se dedica a estudar e compartilhar a comunicação não violenta e o autoconhecimento, certa de que isso trará muitas mudanças para o mundo. Seus vídeos, livros, textos e workshops têm ajudado milhares de pessoas a transformarem as suas relações consigo mesmas e com os filhos. A Elisama também é autora do livro Educação Não Violenta. E hoje ela veio contar pra gente como lidar com as birras e acabar com as batalhas no momento das refeições. Oi, eu sou a Elisama Santos e primeiro eu quero agradecer o convite para participar de um congresso sobre um assunto tão importante que é a alimentação. Como consultora em educação não violenta, acho que é uma das questões que eu mais recebo é sobre como lidar com os momentos de birra, de desafio, de briga e de choro durante a alimentação. Eu consigo perceber que para as famílias é um assunto muito importante, um assunto muito intenso. Na minha família em particular não foi, porque com as minhas crianças foi muito simples lidar com as refeições, mas com muitas amigas ao redor eu vi que o assunto era um assunto delicado. E quando eu comecei a atender, a ser consultora em educação, eu percebi que é um tema recorrente, tanto nas minhas redes sociais quanto nas consultas. Então eu achei muito legal, eu acho muito legal essa iniciativa das organizadoras desse congresso. E eu acho muito bacana esse momento aqui, em que a gente vai falar de toda essa questão emocional da birra e da forma que a gente lida com a criança no momento da alimentação e que a criança lida com a gente no momento da alimentação. A primeira coisa que eu quero te falar é sobre a birra. Eu quero te falar um pouquinho sobre essa palavra, sobre como a gente se acostumou a desconsiderar os sentimentos da criança e rotular tudo como birra. A gente aprendeu que birra é quando a criança não tem um motivo para chorar, né? Quando ela está chorando porque ela quer chamar atenção, porque ela está desafiando os pais, então ela está fazendo birra. Todo comportamento, ele vem de um sentimento. Toda criança, quando ela se comporta de uma determinada forma, ela tem uma intenção, ela tem um sentimento ali por trás. Ela não faz birra do nada. Então eu quero primeiro que você pense que a birra é somente a imaturidade cerebral da criança. É uma criança que ela não sabe lidar com o que ela está sentindo, com tudo que os sentimentos estão despertando dentro dela. Se você parar para observar, quando você fica com raiva, quando você fica brava, quando você fica frustrado, o que você sente? Fisicamente falando mesmo. A garganta seca, coração um pouco acelerado, os músculos tensos. Todos esses sintomas, dos nossos sentimentos, que a gente não sente só nas emoções, a gente sente fisicamente também. Tudo isso a criança também sente. Só que o cérebro dela ainda está em formação. Então, ela tem uma crise emocional de uma forma que ela não consegue conter todas essas sensações físicas que as emoções trazem. Ela não consegue conter tudo aquilo dali e ela também não sabe que tudo aquilo dali não é algo capaz de matá-la, não é algo capaz de trazer um dano muito forte. Então, além de toda essa sensação física estressante, a criança ainda tem medo do que ela está sentindo, ela ainda se angustia com o que ela está sentindo. E aí, quando o adulto chega e briga, e grita, e bate nessa criança, que ela já está com todo um momento de tensão emocional, essa tensão aumenta e ela ganha mais uma camada de dor. Então, eu estou falando da birra porque eu quero que você entenda que o comportamento da criança, no momento da alimentação, em todos os momentos da vida, eles têm uma causa. O comportamento, ele não surge do nada.
Então, você precisa entender que o que acontece com aquela criança é algo normal. Ela está nervosa, ela está estressada, ela está angustiada, enfim, seja lá o que for que ela está fazendo, tem um motivo por trás daquele sentimento, daquele comportamento, que é um sentimento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o cérebro na palma da mão. É um conceito que o Daniel Siegel é um estudioso do cérebro da criança, inclusive tem um livro com esse nome, fala há muito tempo, que eu acho fantástico. Ele diz que é como se o nosso cérebro fosse a palma da nossa mão. Essa parte de frente, da frente seria o nosso cérebro, a parte que a gente consegue pensar, trazer para a consciência, e aqui dentro o nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é igual em todos os vertebrados. É onde ficam as suas reações mais primitivas, mais instintivas, sabe? Você não vai parar para pensar se aparecer um leão, eu corro, olha, é um leão. Não, teu corpo ele vai agir rapidamente para te salvar. O cérebro reptiliano, ele serve para isso, é aqui que mora esse instinto. A criança, ela sai do modo consciência, como eu chamo, para o modo instinto, de uma forma muito rápida, de um jeito muito rápido. Então, quando a criança está fazendo birra, quando ela está se jogando no chão, gritando, chorando, falando que não vai comer, etc e tal, ela está aqui. Ela está numa parte do cérebro dela que ela não está pensando, ela está no lute ou fuja. Se você cria naquele momento um conflito ainda maior, você agrava ainda mais esse lute ou fuja. O nosso papel nesse momento é trazer a criança para a parte tranquila do cérebro dela, esperar que ela se acalme e fazer com que ela pense, e daí então, com que ela volte a aprender a ter capacidade de te escutar. Ok? Desmistifique a birra. A birra, ela tem um motivo, é uma criança que não tem curto-circuito, é uma criança que não tem ainda maturidade emocional para lidar com os sentimentos dela. Principalmente as crianças até os 5 anos de idade, quando a birra ela é bem comum. Desmistifique a birra. Agora eu quero te convidar a pensar no quanto você contribui para os comportamentos desafiadores no momento da alimentação. Para alguns pais, o momento da alimentação é algo muito intenso e importante. E se a gente parar para pensar, nós temos crenças muito fortes sobre a alimentação. Eu não sei onde você foi criado, mas a maioria de nós, na nossa, né, que hoje tem filhos pequenos, a gente viveu uma época de inflação. Os nossos pais viveram uma época de escassez alimentar e nós éramos crianças nesse momento. E nós aprendemos com os nossos pais que comida era algo sagrado, que comida era algo que não se desperdiçava, que comida valia muito, que os nossos pais faziam muito sacrifício para conseguir a alimentação da gente. Se você for parar para analisar suas crenças sobre a alimentação, né, a maioria de nós ouviu, tem tanta criança morrendo na África de fome e você está negando comida. Então, nós temos uma carga emocional muito forte, muito grande a respeito da alimentação. Então, se você senta querendo controlar toda a refeição, falar o horário que a refeição deve acontecer, como ela deve acontecer, o momento que ela deve acontecer, o jeito que ela deve acontecer, você cria no teu filho resistência. Nós, todos seres humanos, ninguém gosta de ser obrigado a fazer absolutamente nada. Ninguém gosta. Para pensar, toda vez que você pensa, eu tenho que fazer isso. Dá um coração acelerado, uma angústia, porque a gente não gosta de se sentir obrigado a fazer nada. Os nossos filhos, eles não são diferentes. Então, quando você senta com toda aquela carga emocional, de estresse, de angústia, de ansiedade na hora da alimentação, o normal é que teu filho resista a isso. Primeiro que ele sinta essa carga, que ele também se acelere, fique ansioso, fique nervoso. E aí que ele resista ao momento da alimentação. Eu tenho histórias de mães que me falam, Elisama, quando eu começo a preparar a comida e pôr na mesa, a minha filha já corre pela casa gritando, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer. E aí você já para pensar no nível de ansiedade que o momento da alimentação trouxe para a criança. A mãe já senta tão ansiosa, o pai já senta tão ansioso para dar aquela refeição, tão nervoso, tão angustiado, tão cheio de controle para aquele momento, que a criança já resiste àquilo com toda a força, ela já entende que o momento da alimentação
Em vez de ser um momento prazeroso, um momento de tranquilidade, um momento de conexão entre a família, um momento gostoso de conhecer novos alimentos, de nutrir o corpo, que é algo tão bacana, ela já sente que é o momento da mamãe ficar chateada, é o momento da mamãe fazer cara feia, é o momento da mamãe gritar comigo, é o momento da mamãe me ameaçar. Eu sei histórias de mães que colocam um chinelo na mesa para falar assim, ó, você não comeu o cinto, você não comer, você vai apanhar. Então, cria ali um momento de extrema atenção para a criança. E que, obviamente, se torna um terreno muito fértil para o desenvolvimento futuro de um transtorno alimentar. Então, eu quero te convidar a pensar como você tem se preparado para esse momento da alimentação. O que é que você pensa antes de alimentar a tua criança? Com que energia você está indo alimentar essa criança? Com que disposição você está indo alimentar essa criança? Eu me lembro na infância do meu filho, na primeira infância do meu filho, logo quando ele era bebê, assim, na introdução alimentar, Miguel tinha cerca de 1 ano e pouquinho, e ele sempre comeu muito bem. E aí nós recebemos em casa uma amiga que sempre reclamou da quantidade que a filha dela come. Ela sempre falava, ela come muito mal, Elisama, ela come muito pouco, ela não gosta de comer. E aí eu juntei as duas crianças e fizemos a alimentação, eu pedi para ela ofertar a alimentação para as crianças, porque eu ia acabar de preparar o almoço dos adultos, né? Que tinha um pouquinho mais de coisa do que o almoço das crianças. A gente sempre faz um almoço muito semelhante, comemos juntos, porque isso, para mim, sempre foi um momento de conexão com a família. Mas naquele dia específico, a gente ia fazer uma comida que as crianças não comeriam e eu pedi que ela cuidasse das crianças. E ela sentou de uma forma, as expressões faciais dela eram tão tensas que o meu filho não comeu. O meu filho, que normalmente comia até pedra, ele não comeu. E eu sentei, me aproximei, olhei para ele e falei, nossa, você está percebendo o teu rosto? Você consegue perceber as tuas expressões físicas nesse momento? Ela, Emerson, é porque eu já sei, sabendo que ela não vai comer, e aí eu já fico nervosa, eu já sei que vai ser um momento estressante. Então, antes de ofertar a alimentação, ela já sentava para dar comida para a criança, com a certeza que aquele era um momento estressante. E se você senta com a certeza que aquele momento é estressante, você vai causar no teu corpo reações que vão demonstrar que aquele momento é estressante, reações que vão reagir àquele momento estressante. Então você já senta armado. Você já senta cheia de tensão e de estresse. E aí tem um outro conceito de neurociência que é bem bacana e que pode te ajudar muito nesse momento, que são os neurônios espelho. Nós temos neurônios nossos neurônios reagem, alguns dos nossos neurônios reagem às ações do outro que estão na nossa frente. Então a gente aprende por imitação. Além de fazer com que a gente aprenda por imitação, faz a gente sentir o que o outro está sentindo de certa forma. Perceba, se eu bocejar agora, fizer... é provável que você tenha a tendência de também bocejar. Essa sua tendência de também bocejar, vem dos neurônios espelho. E aí o que o neurônio espelho faz? Na sua criança, no momento que você se sente estressado, você se sente tensa, nervosa, angustiada, e a criança sente aquele nervosismo, aquela angústia e aquela tensão. Ela sente no corpo dela. Ela também sente os músculos dela tensos. Ela também sente que aquele é um momento estressante. E ela também entra no modo de batalha, no modo de lute ou fuja. Ela reage às tuas expressões. Ela reage à tua energia. E a gente também precisa lembrar que os nossos filhos, eles são especialistas em nós. O teu filho, a tua filha, observa o teu rosto para saber se algo é bom ou não, se é perigoso ou não, desde o dia em que ele nasceu. Então, os nossos filhos, eles são especialistas nas nossas microexpressões. Eles sabem exatamente a mamãe está chateada, a mamãe está triste, a mamãe está ansiosa, a mamãe está com raiva, tem algo diferente acontecendo com a mamãe. Eles sabem porque eles observam a gente desde muito novos. Então, quando você senta ansiosa, nervosa, estressada, angustiada, com a convicção de que aquele é um momento de batalha, que aquele é um momento de estresse, que você vai se chatear, que o seu filho vai te desafiar e que você vai sair dali cansada,
teu filho já senta sabendo que você está sentindo aquilo. Ele já experimenta no corpo dele aquelas sensações. E ele já está também pronto a reagir àquelas sensações. Por isso, as disputas de poder durante a alimentação, o momento da alimentação, elas são tão comuns. Por isso, a birra no momento da alimentação, ela é tão comum. Porque você está tão ansiosa, estressada e angustiada que você faz com que aquela criança também sinta isso e ela queira reagir a isso como qualquer animal, como qualquer ser humano. Ela vai reagir àquela tensão. Então, eu te convido a pensar quais têm sido as tuas sensações e crenças ao sentar com teu filho para alimentá-lo. O que é que você pensa? O que é que você está... De que forma o seu corpo está? Está com os músculos tensos? Seu ombro está assim? Como é que você está fisicamente na hora de alimentar o teu filho? E aí, voltando à situação que eu te contei, na minha amiga, eu pedi licença a ela, eu falei, cara, com a tua cara, até eu perdi meu apetite, desde que eu sento com as crianças. E eu sentei com eles, e foi tão leve que a filha dela comeu tudo. Então não foi porque, foi porque a Elisama é legal e a Elisama é postura e educação, foi por isso que a filha dela comeu tudo. Não, foi porque comer para mim é algo muito, muito leve e muito gostoso e muito natural. Então, como para mim era algo muito natural, e eu sentei muito tranquila sobre a quantidade que a criança ia comer, se ela ia comer, se ela não ia comer. Eu sentei tão, tá tudo certo, tão aberta, tão disposta a receber o que o momento ia me dar, que a filha dela não tinha que reagir. E a filha dela pôde se conectar ao alimento, não às minhas sensações em relação ao alimento. Entenda que você não apresenta para tua criança somente uma cenoura. Você apresenta a cenoura e você apresenta todas as sensações do momento em que a criança comeu a cenoura, no momento em que ela experimentou a cenoura. Para pensar naquela comidinha que, se você sentir o cheiro, você lembra da casa da tua avó. Sim, tem algumas comidas, tem um cheiro específico de um frango ensopado, que tem o gosto da comida da minha avó. É o cheirinho da comida dela. A minha mãe faz, o cheiro da minha mãe também é muito específico, mas o cheiro da minha avó já faleceu, é muito incrível, sabe? É o cheiro da comidinha dela. E um dia eu senti esse cheiro, e meu olho encheu de lágrima, e era comida da minha avó. Minha avó morreu, a minha avó não pode mais fazer aquela comida, mas aquele era o cheiro que me trouxe a cozinha dela. E a gente cresceu, eu ia para casa dela, ela morava na roça, então era a cozinha com fogão de lenha, que me trouxe o barulho dos meus primos correndo, que me trouxe a mulherada toda sentada na mesa conversando. Aquele cheiro me remeteu a muito mais do que a comida pura e simplesmente um frango ensopado. Eu tô te contando essa história porque eu quero que você ligue isso ao que eu falei anteriormente. Que energia você está trazendo para esse momento? Que sensações físicas você está sentindo nesse momento? Porque são essas sensações e esse momento de estresse, de briga, de grito, de choro, que a tua criança vai lembrar sobre a cenoura, sobre o brócolis, sobre o frango, sobre o ovo cozido, sobre o macarrão, enfim. Sobre o que quer que seja que você está oferecendo para ela. Ela vai guardar muito mais do que o sabor do alimento. A comida a gente não sente somente na boca, a gente sente na boca, a gente sente no corpo, a gente sente na memória, a gente sente nas emoções. Então, que emoções você tem trazido para esse momento da alimentação? Que aí você talvez esteja incentivando, estimulando esses momentos de birra, esses momentos de enfrentamento, esses momentos de briga com a tua criança. Essa forma que você sente, essa forma que você fala, a forma que você se dispõe ali, às vezes está desencorajando o teu filho a comer. Elisama, mas é que meu filho não gosta de comer mesmo, independente da forma que eu sento, eu sei que ele não vai comer. Minha primeira pergunta é, você tem bola de cristal? Você tem como saber o que ele vai sentir naquele momento? Você não tem como saber. A segunda coisa é, como você se sentiria se alguém sempre falasse, você não vai conseguir, eu sei que você não vai comer, só faz isso se eu te falar para fazer. Como é que você se sente? Se sente encorajado? Se sente
disposta a fazer aquela coisa que aquela pessoa está te dizendo que você não vai conseguir? Se eu sinto encorajando o meu filho, se eu sinto dando liberdade para ele, ofereço boas opções, falo, tudo bem, filho, como até você ficar saciado, como até você ficar satisfeito. Tudo bem se você não quiser comer o brócolis, come o feijão. Enfim, se eu dou liberdade e eu falo, eu confio que você vai saber a quantidade certa de comer. Eu confio que você vai comer a quantidade ideal para o teu corpinho. A criança vai se sentir encorajada. Ela vai sentir, olha, se a minha mãe confia em mim, se o meu pai confia em mim, é porque eu mereço a confiança, é porque eu sou uma pessoa confiável. Então ela vai se sentir encorajada a acreditar no corpo dela, a acreditar nas sensações que o corpo dela dá. O que eu vejo como a maior questão na limitação das crianças, nos problemas comportamentais, os problemas de mau comportamento durante as refeições, vem da intensa vontade de controlar dos pais, da intensa vontade de determinar milimetricamente como deve ser cada instante da refeição. E aí, esse intenso controle faz com que os nossos filhos resistam emocional e fisicamente ao nosso controle. Eu já atendi pessoas, eu lembro de um caso muito específico de uma mãe, em que ela já tinha levado a criança para o gastro, já tinha levado a criança para todos os médicos que você imaginar, além do pediatra. A criança tinha feito tanto exame que você não imagina que uma criança pode fazer, porque a criança não comia. E quando eu conversei com ela, ela chegava a tremer de tão angustiada que ela ficava sobre aquele assunto. A voz quase não saía. Todo o físico dela me demonstrava no quanto aquele era um assunto intenso, quanto aquele era um assunto delicado na vida dela. E exatamente por ser tão delicado, ela reagia com tanto controle que a filha dela não se via disposta a abrir mão do controle do próprio corpo. A filha dela sentia um peso tão grande no momento da alimentação que resistia a esse peso não comendo. Então presta atenção em como você tem sentado para alimentar o teu filho, em quais crenças você tem levado para esse momento, no que você tem sentido nesse momento, porque o teu filho reflete muito do que você está sentindo nesse momento. Então tá, Elisama, o meu problema não é esse. Eu sou muito tranquila com meu filho no momento da alimentação. Eu respeito o momento da alimentação, eu respeito a forma que ele come, eu respeito o tempo dele, mas sem briga o tempo inteiro. Ele fala que não vai comer agora, ele sai da mesa, ele não senta. Eu só como se estiver com o celular na mão. Eu não tenho como lidar a hora da refeição, a hora de caos dentro da minha casa. Então tá, o teu problema não é o controle, teu problema não é o filho não come. Teu problema é a organização nesse momento. Primeira coisa que eu quero te falar é que uma criança não se acostuma a comer com o celular sozinha. Nós ofertamos isso a ela. Por desespero, pelo momento lá do controle, a coisa do controle não está comendo, pelo menos com a televisão, com o celular ela come. Enfim, nós ofertamos o celular. Essa criança ela não pega o celular sozinha e pensa, mãe, agora é hora de comer, eu quero meu celular. Nós acostumamos ela com isso. E assim como nós acostumamos, nós podemos tirar esse costume. Porque não é um costume saudável. Eu não vou aqui julgar nenhuma mãe, nenhum pai, nem a tua rotina, eu não sei o que você vive. Eu não sei como é o momento, como foi o momento da alimentação da tua infância, o que você trouxe disso da tua vida. Eu não sei como é a tua rotina, o quanto de tempo você tem para alimentar a tua criança. Talvez o celular ele seja realmente uma babá muito útil, uma babá muito eficaz nesse momento. Mas a longo prazo, eu não posso deixar de te falar que isso ensina a criança a não conhecer os próprios sinais físicos de fome, de saciedade, a não conhecer o próprio corpo. Então, ok, eu não quero tirar o celular. O que é que eu faço? Meu filho chora, meu filho grita, é um desespero. Uns conceitos que eu amo na educação não violenta é que a gente deve equilibrar a assertividade, né, a firmeza na educação dos nossos filhos com o amor, com a ternura, com a gentileza. Então, como que eu vou falar com essa criança? Eu preciso que essa criança saiba que existem
regras no momento da alimentação. Existem regras. Não é de qualquer jeito. E que essas regras, elas vão ser seguidas. Agora, para essas regras serem seguidas, eu não preciso gritar, eu não preciso bater, eu não preciso perder a minha paciência. Eu posso manter as minhas regras com gentileza, com ternura, com amorosidade. Não existe nenhum limite na nossa relação com os nossos filhos que não possa ser demonstrado com ternura, com gentileza e com amor. Não existe. Existem as nossas limitações, existe o quanto aquilo pesa pra gente, o quanto aquilo emocionalmente é carregado pra gente, o quanto a gente não consegue ali ter brandura para conversar. Se você tá nervoso, se você está estressado, se você vai conseguir falar com gentileza, saia, se acalme, lide com a sua emoção para depois você voltar para a criança. Mas ok, existem regras na hora da alimentação. Mamãe, meu filho, a partir de hoje, a gente não vai mais comer com o celular. Eu sei que você gosta muito de comer com o celular. Ocorre que o celular prejudica o seu desenvolvimento. O celular prejudica a sua alimentação. E aí a mamãe não vai mais fornecer celular, nenhum tipo de tela na hora da alimentação. O que é que você espera que a criança faça? Que ela acolha isso? Que ela te diga muito sensato, minha mãe, da sua parte? É claro que não. A criança vai chorar, a criança vai gritar, a criança vai reclamar. E você vai acolher isso, sem, contudo, voltar atrás da tua regra. Eu entendo, meu amor. É realmente muito legal o celular. Agora, celular só depois da refeição. Ou celular só 2 horas da tarde. Enfim, o horário que você determinar na tua casa. E se manter firme na tua regra. Se mantenha firme na sua regra. Ah, Elisama, ele só come correndo pela casa. Filho, a refeição a gente faz sentado na mesa. Vou correr para continuar correndo pela casa. Meu amor, a gente tem duas opções. A primeira opção é a mamãe pegar o teu pratinho e guardar no momento que você estiver mais disposto de comer. E a segunda opção é você sentar aqui com a mamãe e comer. A opção comer e sair correndo, ela não existe. Você vai escolher o quê, meu bem? Você vai sentar para comer ou você vai sair correndo e brincar e a mamãe vai guardar o teu pratinho na hora que você sentir fome e você me chama? Entenda. A maioria dos pais vai falar comigo, mas Elisama, se eu fizer isso, o meu filho não vai comer. Ele vai passar o dia inteiro com fome. Gente, nenhuma criança morre por inanição tendo alimento dentro de casa. Isso não existe. Ela sentir que aquela regra, ela é uma regra firme dentro de casa, ela vai em algum momento sentar para comer. Ela pode não comer o dia inteiro, mas à noite ela vai sentar e falar: ai, mamãe, eu tô morrendo de fome. E ela não vai ficar doente, ela não vai morrer, ela não vai desmaiar por conta de um dia de adaptação com a regra. Tá? Então, seja firme nas suas regras com a criança. Meu bem, a gente come sentado. Meu bem, a gente não vai fazer isso agora. Esse é o momento de comer. Agora é importante lembrar. Ah, Elisama, ela não come com o celular, mas ela sempre quer levar um brinquedo para a mesa. Crianças comem brincando, como o adulto come conversando. Normal ela ter um brinquedinho na mesa. Se esse brinquedinho na mesa não é algo que vai fazer com que ela deixe de comer, tudo certo. Vai levar quem para comer hoje, filha? Não é porque você tirou a televisão, tirou o celular, tirou qualquer coisa, que aquele momento tem que ser um momento de briga. E aí eu te digo, se a tua criança ela tem mais de 3, 4 anos, faz um acordo com ela. Senta com ela, filha, agora a gente vai comer. Que bicho a gente vai comer que vai ser mais divertido você almoçar? Quem é que você vai escolher para sentar na mesa para te fazer companhia hoje? Sejamos criativos no momento da refeição. Sejamos criativos no momento de lidar com os problemas disciplinares da criança. Porque se eu lido com aquilo, voltando para aquela coisa do que a criança vai guardar no momento da refeição, se eu lido com aquilo com tranquilidade, com leveza, é só mais uma refeição, é só minha filha comendo, é só meu filho nutrindo o próprio corpo, a minha criança ela também vai absorver boas sensações a respeito da alimentação. Ela também vai absorver boas lembranças a respeito da alimentação. Então, ela quer trazer um brinquedo? Deixa ela trazer o brinquedo. Se ela tem 4, 5 anos, senta com ela. Faz uma reunião de família. A partir dos 4 anos, a criança pode participar de reunião de família.
Explana o problema. Olha, a gente está com esse problema no momento da refeição. Sei lá, o problema é que você está jogando comida, estou brincando na hora da refeição, você está jogando comida no seu irmão está jogando comida em você, e a comida não é para isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Quais são as opções? O que, é que vocês acham que a gente pode fazer para ter um momento da refeição mais tranquilo? Chama a criança para pensar com você nas soluções para aquele momento. Por quê? Quando eu chamo a criança para pensar comigo, ela tem uma tendência muito maior de atender a regra que a gente criou, porque ela criou junto. Não é somente a criança. Eu sou assim, você é assim também. Nós temos uma tendência de colaborar mais, de atender melhor, de cumprir melhor as regras que nós contribuímos na sua construção. Então, pensa nas melhores formas de lidar com esse momento da refeição. Lembra que a refeição é muito mais do que um momento de nutrição no corpo da tua criança. O momento da refeição pode ser um momento de intimidade da família, pode ser um momento de entrega, um momento de conversa, um momento de amizade, um momento divertido, um momento que, nossa, sentar para comer com a minha família é muito legal. Eu tenho lembranças muito gostosas dos momentos de refeições na minha, na minha família, com os meus tios, com os meus avós. Eram momentos gostosos, eram momentos de comunhão. Então, talvez por isso eu tenha uma ligação tão afetiva com a alimentação, porque eram momentos gostosos. Já a minha irmã, que ela apanhou bastante para comer, porque ela não gostava de comer, segundo a concepção do meu pai e da minha mãe, e esse é um ponto importante. O que você vê não é a realidade. Você lida com o que você julga da realidade. A realidade é que teu filho comeu 2 colheres de feijão. A parte do ele comeu pouco, ele não comeu nada, ele não se alimenta bem, ele vai ficar doente, ele vai ficar anoréxico, ele vai lá. Todas as contações de história que a gente faz nas cabeças são seus julgamentos sobre a realidade. Pois bem, existia esse julgamento na minha família de que a minha irmã não se alimentava direito, de que ela comia pouco. Então ela apanhava para comer. Eu lembro que meu pai tinha uma palmatória para ela comer. Hoje, por um milagre, ela não tem nenhum tipo de distúrbio alimentar. Mas por muito tempo ela comeu somente para não morrer. Ela comia porque não tinha jeito, assim, tinha que se alimentar. Ela não tinha nenhum tipo de relação de prazer com a comida, porque o momento da refeição foi um momento de muito estresse durante toda a infância dela. Isso foi melhorar depois que ela foi para a universidade, que os momentos de refeição eram junto com os colegas da faculdade, que aí trouxe bons momentos e trouxe boas recordações para a comida. Então, para a gente fechar, né, para a gente encerrar esse tema aqui, tudo que eu falei, eu quero que você pare para pensar, primeiro, se o choro, o que é que o choro do teu filho quer dizer? O que é que esse momento de birra quer dizer? O que é que está por trás? Quais são os momentos que ele normalmente mais faz birra durante a alimentação? É quando ele está com sono? É quando ele está cansado? Quando ele chega da escola? Eu percebi, por exemplo, que aqui a refeição do meio-dia, que é a refeição de quando as crianças chegam da escola, é uma refeição mais tensa. É uma refeição em que a gente tem uma tendência maior a choro, a briga, eu não quero isso, eu quero aquilo, a comida está pouca, a comida está quente, a comida está fria, as reclamações. Por quê? Porque o corpo deles está estressado por conta da fome. Eles são pouco receptivos a qualquer tipo de conversa. Eles já chegam desesperados de fome. Então, eles estão emocionalmente pouco dispostos a conversar, a entender, a pensar na quantidade de comida. Eles são pouco tolerantes. Então, para pensar nessa coisa da birra. O que está por trás dela? Né? O que é que está causando? Quais são os momentos de maior estresse? Será que eu posso adiantar essa refeição um pouquinho? Será que se eu oferecer meia fruta um pouco antes da refeição, enquanto eu estou aqui acabando de preparar o almoço, não vai me aliviar mais, não vai me causar menos estresse do que pegar minha filha no nível extremo de fome e colocar na mesa para brigar, para reclamar, para gritar? Então, para pensar o que tem antes desse momento de birra, né? O que é a birra? O que é que essa birra está te comunicando? Depois disso, para pensar em quanto você tem contribuído para um comportamento desafiador do teu filho.
o quanto você, com as suas energias, a sua crença, os seus medos, a sua intensa vontade de controlar aquilo dali, a tua pouca confiança no teu filho, tem feito com que ele reaja de maneira desafiadora ao comer. Porque comer, gente, é uma questão de confiança. Teu filho comer bem, a quantidade que ele vai comer, se ele está satisfeito ou não, é uma questão de confiar no corpo do teu filho, de confiar na sabedoria natural que todos nós temos a respeito da nossa alimentação. Então, para pensar. Se você não está sentando tensa, nervosa, estressada, brigando, chateada, ansiosa, se a tua linguagem corporal não está para guerra, não está para disputa, porque se a tua linguagem corporal está para disputa, teu filho vai comprar briga, ou vai chorar se for a tendência emocional dele. De qualquer forma, ele não vai comer bem. Então, observa como está a tua linguagem corporal, o quanto você contribui nos momentos de desafio na hora da alimentação. E aí, por último, observe o quanto você tem sido firme, o quanto você tem colocado uma regra e tem se mantido constante nessa regra. Entenda que na educação, o grande segredo não é você simplesmente pôr uma regra, é você persistir. É a constância e a persistência que fazem de uma regra dentro de casa bem sucedida. Se hoje não pode o biscoito de alimentação, amanhã pode, depois de amanhã não pode, depois de amanhã pode. Ah, Elisama, hoje eu vou deixar porque eu não estou cansada. Eu estou tão estressada que hoje eu vou deixar ele comer só o macarrão puro. Hoje eu vou deixar porque, olha, eu estou muito cansada. E aí amanhã, amanhã não, filho. Hoje, cada dia eu penso uma coisa, a criança, ela vai interpretar o quê? Eu só não chorei o suficiente. Eu só não gritei o suficiente. Eu só não briguei o suficiente. E isso não é consciente. Não é que a tua criança é um filhotinho de Darth Vader e daí já vai pensar assim. Não, não é isso. Isso é inconsciente. Então, para pensar se você tem sido firme nas tuas regras. E se, a partir de hoje, você decidiu, Elisama, eu vou mudar algumas coisas da alimentação do meu filho, aprendi com você, aprendi com as outras palestras desse congresso, eu vou mudar algumas coisas, eu quero te dizer algo muito importante. Antes de melhorar, as coisas pioram. Não é para te desanimar, é só para você ficar consciente que antes de melhorar, as coisas pioram. Experimenta chamar o elevador e ele não vir. O que a gente faz? Você apertou uma vez o botão, esperou, o elevador não apareceu, o que você faz? Você aperta 10 vezes aquele botão, esperando que, sei lá, com a intensidade do teu comportamento, a resposta que ele sempre teve venha, né? Então, assim, você tentou mexer no controle remoto da televisão. O controle remoto não funcionou. Você vai lá e baixa no fundo do controle remoto para ver se ele vai funcionar. Você intensifica o teu comportamento para ver se aquela resposta que você está acostumada vai vir. É a mesma coisa com a criança. Ela vai intensificar o comportamento dela para ver se aquela resposta que ela está acostumada vai vir. Então, vai existir uma piora. Vai existir esse intensificar. Na hora que acontecer, que a criança chora mais, grita mais, não, mas eu quero. Respira fundo e pensa, ela só está apertando o botão do elevador 10 vezes. Acolhe esse querer, com poucas palavras. Eu entendo, filho, a regra é essa. Eu entendo, você queria muito, a regra é essa. Não justifica demais, não argumenta demais, não no momento do choro, no momento do grito. Porque isso você dá espaço para muito mais contra-argumentação. O momento de você explicar, conversar, destrinchar o assunto é quando estão você e a criança mais calmos. Naquele instante de aplicação da regra, de uma regra que já foi pré-acordada com a criança, você acolhe com poucas palavras, sem muito argumento, sem muita justificativa. Tudo bem, filho, eu entendo, você está chateado, pois é. E qual que é a nossa regra, meu amor? Porque aí você acolheu e se manteve gentilmente firme, amorosamente assertivo naquela regra que você criou, tá bom? Eu espero que essa nossa conversa te ajude a enxergar, quem sabe te trazer alguns insights sobre o que pode ser mudado no momento da alimentação da tua casa, do que pode ser feito de uma maneira mais tranquila, mais leve. Vamos tornar a nossa vida mais leve. Nós somos cobrados diariamente de diversas formas. Nós somos cobradas como mães, como mulheres, como profissionais, ou pais e homens e profissionais, enfim.
E nós às vezes repassamos essa intensa cobrança, esse estresse para as crianças. Sejamos leves, sejamos lúdicos. Na minha casa, meus filhos não resistem a nada que seja falado com voz de robô ou em baleiês. Então a gente pode ser mais leve no momento da refeição, a gente pode fazer dessa hora de sentar e comer algo divertido, algo que a gente come, conversa, e brinca, e fala, e ri, e e entre comunhão em família. Não torna o momento da refeição na tua casa um momento de estresse, um momento que teu filho só vai trazer, quando ele fechar o olho, lembranças pesadas e lembranças densas, tá bom? Se você quiser acompanhar mais o meu trabalho, você me encontra no Instagram, no Facebook e no YouTube, Elisama Santos. E eu estou lançando o meu livro Educação Não Violenta, que é um livro que eu falo sobre como desenvolver a resiliência, a autonomia, a autoestima e a inteligência emocional dos filhos. Pode comprar ele nas maiores livrarias do país, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer imenso contribuir para um congresso com um tema tão importante, tão especial e que merece tanto a nossa atenção e nosso carinho.